Estava conversando com o Mike e ele disse: o Brasil tem um problema. Ele tem o problema da mediunidade. Ele falou. Eu, como assim, cara? O brasileiro, ele busca um mediador. Ele busca alguém que faça a mediação. E nós jogamos a responsabilidade sobre aquele que ele resolva. Que nós não façamos assim com o nosso presidente. Que nós não venhamos acreditar, bom, agora ele que se vira e bora, que agora que resolva a nação brasileira. Continuamos clamando e continuamos intercedendo para que o Senhor venha sobre a nossa nação, porque não é esse ou aquele partido que vai fazer feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós venhamos assumir a responsabilidade de dizer: Pai, clamamos pela nossa nação, clamamos pelo nosso Brasil. Eu quero que você estenda suas mãos para cá e clame sobre essa nação. Papai, clamamos a Ti, Senhor, pelo Brasil. Amamos, Senhor, a nossa pátria. Amamos, Senhor, essa terra. Amamos, Senhor, essa nação. Estende a Tua mão sobre o Brasil. Estende a Tua mão sobre o Brasil. Vem, Senhor, sobre essa nação. Vem, Senhor, sobre essa nação. Vem, papai, sobre o Brasil. Papai, lava essa nação. Vem com as Tuas águas e lava essa nação. Que ela seja limpa pelas águas do Teu Espírito, pela Tua palavra. Vem, Senhor, lava essa nação. Lava essa nação. Que toda corrupção saia. Que toda corrupção saia. Em nome de Jesus. Brasil, seja limpo. Seja limpo. Seja limpo, em nome do Senhor. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai, sobre essa nação. Estabelece o Teu reino. Estabelece o Teu domínio. Estabelece, papai, o Teu governo nessa nação. Amamos a Ti, amamos a Ti. Pai, nós abençoamos o nosso presidente eleito. Nós abençoamos, Senhor, dê a Ele sabedoria, dê a Ele graça, dê a Ele discernimento. Coloca pessoas ao redor dele, papai, que possam dar suporte, que possam dar conselhos, que possam dar direção a esse homem. Profetizamos um novo tempo. Profetizamos um novo momento sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Nós sabemos que existem princípios que não podem ser tirados e não podem ser mexidos, para que uma nação seja feliz e seja completa. Pai, pilares não podem ser arrancados, estacas não podem ser arrancadas. Pai, nós oramos para que os princípios que regem essa nação, a nossa nação, sejam princípios Teus, sejam princípios bíblicos. Pai, que a próxima geração que está nascendo, que está sendo criada, seja criada segundo esses princípios. Que seja uma nação que Te honre, que Te ame, que Te busque. Pai, que seja uma nação livre, para que todos optem e tenham livre-arbítrio, para crer no que quiserem crer. Mas nós oramos para que as portas desse novo governo sejam as portas do reino. Nós oramos para que o novo governo, para que a Câmara de Deputados, para que os senadores, para que os governadores, para que o Executivo Federal abra as portas para o Teu reino, abra a porta para os Teus servos,
E que nós, como amantes do Senhor, não estamos nessa nação para ser servidos dela. Estamos nessa nação para servi-la, para amá-la, para protegê-la. E que nós venhamos a ser os primeiros servos dessa nação, servindo esse povo, o mais necessitado, para que nós venhamos a ser os primeiros a fazer o serviço social, não por receber nada em troca, mas porque te amamos. Que seja uma nação justa com todos, com os que trabalham, que seja uma nação justa com todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós te invocamos, Espírito Santo. Que vem do céu, venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor, nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, nesse tempo, e que possamos crescer em ti e sermos aperfeiçoados em ti, em nome de Jesus. Amém. O batismo é um negócio interessante, e hoje vamos ter um batismo, e a gente pensa, da onde surgiu esse negócio? Alguns acreditam que João teve essa experiência quando andava no deserto, se preparando para preparar o caminho do Senhor, para ser o precursor, o arauto de Cristo. Alguns acreditam que João traz isso lá dos essênios ou de alguns grupos a qual ele encontrava no deserto e acabou convivendo. Mas o fato é que aparece João do nada, batizando. E ele faz um batismo de arrependimento, um batismo de pessoas que tinham pecado. E o conceito de João era o seguinte: vem para cá e se batize. É como um conceito de lavagem, de limpeza, de purificação, aonde nós pelo batismo éramos limpos dos pecados. E tanto quando algumas pessoas, fariseus, hipócritas, vieram para o batismo de João, porque virou moda, estava todo mundo lá indo ser batizado, era algo novo na igreja, e todo mundo queria fazer parte daquilo. João chega e dá um grito: oh, segurou. Isso aqui não é para tomar banho, isso aqui não é festa, isso aqui é algo que realmente representa um encontro que você teve com você mesmo, dizendo: está mal, eu estou com os meus pecados, eu estou mal, e eu preciso me consertar com Deus. E vem Jesus para o batismo, um batismo de pecado, e ele sem pecado. Quando João o encontra, ele diz: não, eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim. E Jesus diz: não, eu estou aqui para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, ele veio se identificar conosco no batismo, assim como todo homem, mesmo sem pecado. E Jesus, ele adota o batismo para dentro da sua teologia. Jesus, ele traz o batismo para dentro do seu conceito de vida, o seu conceito de comunhão com Deus. Assim como outras coisas que não eram, entre aspas, cristãs ou evangélicas, como a palavra apóstolo, ou como a própria palavra igreja ou eclésia, que era assembleia, e Jesus adota ela, traz para dentro do seu convívio. O batismo também Jesus o traz. E diferente de algumas outras correntes cristãs,
até oriundas da própria reforma, que entendem o batismo como um sacramento, e aí me permita rapidinho fazer essa ilustração, ou essa comparação. A diferença da nossa compreensão, ainda que de teologia protestante, para algumas outras correntes, é entre sacramento e ordenança. Nós entendemos que Jesus nos ordena o batismo, mas Ele em si não tem o poder de sacramento. Essa é a nossa percepção. E qual que é a diferença? A diferença entre aquele que acredita como sacramento é que o sacramento em si, ele traz a dádiva, ele traz o benefício, ele traz o dom. E, portanto, uma vez que a pessoa participa do sacramento, independente se ela tenha crido ou não, independente se ela tenha se santificado ou não, independente se ela tenha tido algum passo ou não, o fato em si dela participar daquele momento sacramental, o que o ato diz que se pode ser beneficiado dele, o sacramento diz que você o será. Ou seja, o batismo, ele é um sinal de redenção, de salvação. Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aqueles que entendem o batismo, o ato, entende que o ato simples de você deitar na água e sair da água, ou de você ser aspergido com água, enfim, o ato de você ter participado do batismo, ele já dá a você a dádiva da salvação. Por isso que se batiza crianças, por exemplo, né? O entendimento da criança justamente pelo ato sacramental do batismo. A gente entende diferente até por algumas palavras de Cristo, talvez pelo exemplo de Jesus, que foi batizado adulto, talvez pela sequência de palavras que Jesus diz, como ele fala esse texto de Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado, ou seja, existe algo que vem primeiro e algo que vem posterior, e é uma consequência da sua fé, o batismo. Portanto, você expressa a sua fé e participa do batismo. E ele segue o texto dizendo, porém aquele que não crer será condenado, não aquele que não for batizado. Portanto, o batismo, por si só, o fato de você descer e voltar, na nossa compreensão, ele não é um sinal de salvação, mas ele tem muitos sinais, e ele tem um significado e uma simbologia extremamente forte. Jesus, nesse texto que Paulo escreve, mas se referindo a Cristo, ele pega aquele batismo de João, que era um batismo apenas de remissão de pecados, de um encontro do homem com o próprio homem, para poder se acertar com Deus, e ele diz, cara, essa simbologia eu vou trazer para dentro da fé cristã, e assim como eu morrer e ressuscitarei, assim como eu vou padecer e depois eu ressuscitarei, assim também aquele que descer as águas morrerá para a velha vida e nascerá para uma nova vida. Eu vou elevar esse processo aonde você se encontra nas águas, simplesmente de participar de uma experiência sim espiritual, que ela é consequência de um encontro com Ele, que ela é consequência da sua fé em Cristo. E portanto, o ato de você vir aqui, sim, ele é um ato extremamente importante. Ele não vai garantir a sua salvação. E eu costumo dizer, você ser batizado não garante a sua salvação, mas você negar o batismo lhe condena. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Jesus diz, de novo, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O batismo por si só não lhe salva, mas você negar o batismo, que é a expressão daquele que você creu, lhe condena, porque determina que sim, você não creu, que determina que sim, você não entendeu esse processo tão precioso, que é a consequência da sua expressão de fé em Cristo Jesus. Fala também de pecado, obviamente. Paulo inicia o texto dizendo da graça, e ele diz, cara, a graça ela veio para nós, porque nós pecamos. E aí ele inicia o texto de capítulo 6, então eu vou pecar bastante, para que a graça seja abundante na minha vida? Ele diz, não, claro que não, porque aquele que morreu com Cristo não vai mais viver no pecado, ele morreu para o pecado. Mas o texto ele diz, não é só morrer para o pecado,
é nascer para uma nova vida. Não é só evitar o que se vivia, é começar a viver outras coisas. Não é só lutar para não repetir os mesmos erros, é construir novos hábitos. Não é só eu estar aí lutando para não fazer a mesma coisa que eu estava acostumado a fazer antes, é de fato viver em novidade de vida. É disso que Paulo está descrevendo, e é disso que os nossos irmãos estão vivendo. Eu falei aqui quando anunciei do batismo, se você ama Jesus, se você de fato disse sim à voz que um dia falou com você e te chamou pelo teu nome, dizendo assim, fulano, fulana, eu te quero. Eu quero caminhando comigo. Eu quero que você faça parte da minha família. Eu quero que você venha caminhar comigo no meu reino. E quando nós ouvimos aquela voz doce do Espírito Santo nos chamando, quando nós ouvimos aquela voz doce e respondemos e dizemos sim, às vezes sem ter exatamente noção do que a gente está dizendo sim, sem ter noção do que nós de fato estamos aceitando, mas aqui dentro bate uma convicção de dizendo, cara, esse negócio aí me parece bom, cara. Ou às vezes a gente está tão mal, que a gente pensa, cara, qualquer coisa vai ser melhor da situação que eu estou. Mas no meu caso, foi diferente, eu já contei aqui várias vezes a minha história, a minha experiência. No meu caso não, cara, eu não matava, não roubava, não bebia, não fumava, não me drogava. Eu era um cara teoricamente de boa. Eu era um cara que estava ali. Só que de repente eu me deparei comigo mesmo. Aquele processo inicial que João fala, eu me deparei comigo mesmo e disse, cara, tem alguma coisa errada dentro de mim. Está faltando algo. E o que está faltando em mim, na verdade, é aquela conexão que eu nasci desplugado. E que eu preciso plugar novamente. Aquele que sonhou comigo, que me gerou lá no reino do Espírito, antes de meu pai e minha mãe pensar em mim. Hoje eu estou desconectado disso, eu estou longe dessa realidade. E isso é que cria esse vazio dentro de mim, e eu preciso me conectar com Deus. E aí quando eu chego diante dele e a sua luz vem para mim, eu olho para dentro de mim e vejo, não, cara, mas tinha umas coisas aqui que precisava sair. Tinha sim uns pecados aqui meio feio que precisavam ir embora. Afinal, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos do perdão e da graça de Deus. E quando nós entendemos esse amor de Deus, quando nós entendemos essa voz que vem ao nosso encontro, nós nos plugamos de novo aquele plano original, começamos a caminhar dentro de Deus. E assim também é uma jornada, é um processo, é um início de uma caminhada que vai ter muito chão pela frente ainda, mas é o início de uma jornada. Algumas pessoas dizem, cara, eu não sei se eu estou preparado para o batismo, eu não sei ainda se eu estou pronto para o batismo, se esse realmente é o meu momento, e a gente fica pensando, quando será esse momento? Eu vou falar do pai, que o pai não está aqui, mas meu pai, aproveitar, a gente pode falar dele, ele não está aqui. Era uma expectativa quando o pai ia vir, porque o pai tinha esse conceito dentro dele, não, tem um monte de coisa que eu preciso mudar, tem um monte de coisa que eu preciso fazer, e eu brigava com ele pelo cigarro que ele fumava, porque era complicado de estar perto dele com aquela fumaceira toda, né? Mas a gente nunca disse para ele, pai, tu tem que parar de fumar para vir para a igreja, pai, tu tem que parar de fazer isso, a gente nunca falou nada para ele, tudo é uma obra do Espírito Santo, é Deus quem tem que ministrar o coração dele, tanto que um tio meu, e meu pai tocava violão, você não sabe, mas ele toca violão, da época da dedeira ainda, ele toca, né? Talvez você não sabe o que é isso, né? Mas ele toca, e aí um tio meu fazia dupla com ele, né? Para ele tocar na igreja, era a forma de tentar trazê-lo para a igreja. Então ele ia, tocava a música, o hino especial, né? Da oferta, normalmente tocava os dois a dupla, né? Cantavam por trás da cortina de ferro, lembra dessa música? Que aprisiona, cara, isso é da 1900 e lá vai, cara. Mas enfim, e ele ia lá, tocava e depois ia para a rua ter que fumar, porque ele não conseguia ficar dentro da igreja sem fumar. E a gente nunca apertou ele, nunca desistiu dele, mas ele dentro dele, ele tinha isso, ele dizendo, cara, eu quero Deus, mas eu acho que eu tenho que mudar muita coisa na minha vida.
E teve um dia que deu o plim assim nele, e ele disse, sabe o que, cara? Eu vou me batizar. E ele foi. E ele não falou nada nem para mim, nem para a mãe, e se batizou. E foi uma festa, nós nos celebramos aquele dia. E passou uns 15 dias, a mãe chegou para mim e disse, tu viu teu pai fumando? Eu disse, não. Pois eu também não. Não senti mais cheiro, não senti mais nada. Eu não sei, mas eu acho que ele parou. E aí digo, pai, e aquilo, como é que tá? Aí ele disse, não, cara, parei. E parei, e parou. E nunca mais colocou um cigarro na boca. Porque ele disse, cara, eu vou querer esse negócio aí. Eu vou querer viver esse negócio. Quando a gente está preparado, qual que é o momento que nós sentimos de que nós estamos preparados para o batismo? Você ama Jesus? Ah, mas tem um bocado de coisa na minha vida ainda. Na minha também, cara. Que eu ainda continuo lutando. Tem um bocado de coisa feia que Jesus já mudou. Tem um bocado de coisa feia que Jesus já restaurou. Tem um bocado de coisa feia que Jesus já limpou. Mas tem muita coisa ainda que Ele precisa fazer, cara. Se você morasse só na minha cabeça, você ia ver o quanto de coisa feia que passa às vezes ali. Se você convivesse às vezes, eu e a Miriam juntinho, lá, quando dá uns fight, você ia ver, acho que ainda tem umas coisinhas para acertar aí. A gente tem um processo. Nós estamos em um processo de transformação. Mas de novo, qual é o momento do batismo? Você ama Jesus? Você disse sim, eu te quero. Jesus, eu te quero, eu quero seguir essa jornada. Bora. O próximo passo vai ser uma piscina. Você vai passar por ela. Você vai simbolicamente, como diz 1 Pedro, como uma figura, o batismo, trazendo a você a esse lugar de novo nascimento. E cremos e oramos para que esse milagre no reino do Espírito realmente seja gerado no seu coração, aonde você venha morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. A água em si não tem poder, a piscina em si não tem poder, a gente não tem poder, mas nós cremos na ação do Senhor, ministrando nas nossas vidas e gerando esse encontro, esse processo. Costumo dizer que o batismo, ele na verdade é só o ato fúnebre daquele que já morreu. Então a gente só enterra ele ali. É meio paradoxal, né? Porque a gente enterra ele na água, mas a gente enterra e tira ele para uma nova vida. Amém?